O cheiro de café coado no fogão a lenha ainda perfumava a cozinha da casa colonial, quando Maria Helena Rodrigues abriu cuidadosamente a gaveta antiga da cômoda de mogno. Seus dedos trêmulos, marcados pelos 72 anos de vida, deslizaram sobre os papéis amarelados que guardava há décadas. A decisão estava tomada. Depois de uma conversa sobre testamentos com Ana Cristina na semana anterior, não conseguia mais carregar sozinha o peso que oprimia seu peito. A casa de pedra e cal, construída pelo bisavô no centro histórico de São João del Rei, testemunhara gerações da família Rodrigues. Pelas janelas de madeira entalhada, o som dos sinos da Igreja do Rosário ecoava como sempre fizera, marcando as horas da rotina que seguia religiosamente. Maria Helena ajeitou o terço no pescoço e suspirou profundamente. 30 anos era tempo demais para guardar segredos. Tudo começara durante os preparativos do casamento de Ana Cristina, quando subira ao sótão procurando o vestido de noiva da mãe. Entre baús empoeirados e fotografias antigas, encontrara um envelope escondido atrás de uma viga de madeira. As cartas dentro, escritas pela letra familiar do avô Antônio, revelavam correspondências com uma mulher chamada Rosa, de Tiradentes. Não eram cartas de negócios, mas de um homem apaixonado falando sobre filhos que ela jamais soubera que existiam. O coração disparara naquele momento. O avô Antônio, homem respeitado na comunidade, professor da escola local e figura carimbada na Igreja do Rosário, mantivera uma segunda família a apenas 40 quilômetros de distância. As cartas datavam de 20 anos antes de sua partida, período em que ele fazia viagens regulares para negócios em cidades vizinhas. Durante semanas após a descoberta, Maria Helena observou discretamente as fotografias na sala, procurando sinais que antes não notara. O avô sempre fora carinhoso, mas havia uma melancolia em seus olhos que agora fazia sentido. Dona Conceição, sua mãe, nunca mencionara essas viagens com detalhes, sempre desconversando quando perguntada. O casamento de Ana Cristina transcorreu em grande estilo na igreja de São Francisco de Assis, com toda a tradição que a família Rodrigues cultivava há gerações. A noiva radiante, de vestido rendado e véu da bisavó, caminhava pelo corredor ladeado de flores, enquanto Maria Helena sorria forçadamente, guardando o segredo que descobrira. José Carlos Silva, o noivo, viera de Belo Horizonte com promessas de prosperidade. Formado em administração, planejava expandir os negócios da família para a região dos Inconfidentes, aproveitando o potencial turístico da área. Ana Cristina o admirava pela determinação e visão empreendedora, características que ela própria desejava desenvolver. 6 meses depois do casamento, quando Ana Cristina ainda vivia a lua de mel da vida conjugal, Maria Helena fez outra descoberta perturbadora. Organizando os documentos da família para o inventário do tio recém-falecido, encontrou inconsistências nos papéis da fazenda herdada do avô. A propriedade rural de 20 alqueires, localizada entre São João del Rei e Prados, parecia ter documentação irregular. Os registros mais antigos mostravam nomes diferentes dos proprietários originais. Havia menções a um acordo de compra que nunca fora oficializado, assinaturas que não correspondiam aos cartórios locais e datas que não coincidiam com as histórias contadas pela família. A fazenda, orgulho dos Rodrigues e fonte de renda através do arrendamento para a plantação de milho e feijão, tinha origens questionáveis. Maria Helena passou noites em claro, consultando documentos no arquivo da prefeitura e conversando discretamente com cartorários antigos da cidade. A cada descoberta, sua fé inabalável na integridade familiar se abalava um pouco mais. Como uma família tão devota e respeitada na comunidade podia ter construído sua prosperidade sobre bases duvidosas? A terceira descoberta veio por acaso, numa terça-feira chuvosa de março. Maria Helena chegara mais cedo da missa das 5 e encontrou Dona Conceição guardando rapidamente uma carta na gaveta da penteadeira. A mãe, normalmente tranquila, demonstrava nervosismo incomum, inventando desculpas sobre correspondência de antigas amigas de juventude. Observando discretamente nas semanas seguintes, Maria Helena notou um padrão. Toda terça-feira chegava uma carta sem remetente identificado.
E Dona Conceição sempre arranjava compromissos fora de casa nesse dia. Ia ao banco, visitava a comadre Josefina ou fazia compras no Mercado Central, sempre com pressa e evitando conversas longas sobre o assunto. Ana Cristina, meanwhile, vivia intensamente os primeiros meses de casada. José Carlos se mostrara um marido atencioso, comprando uma casa no bairro Matozinhos e prometendo grande futuro para o casal. Falava constantemente sobre seus planos de investir no turismo rural, aproveitando a proximidade com a Estrada Real e o interesse crescente dos visitantes pela região. Maria Helena observava a felicidade genuína da irmã com sentimentos contraditórios. Por um lado, alegrava-se com a realização pessoal de Ana Cristina. Por outro, sentia o peso crescente dos segredos que descobria sobre a família. A cada revelação, questionava se deveria compartilhar suas descobertas ou proteger a harmonia familiar que tanto prezava. O dilema se intensificou quando Ana Cristina anunciou que estava esperando o primeiro filho. A gravidez foi recebida com júbilo por toda a família, especialmente por Dona Conceição, que já planejava enxovais e escolhia nomes tradicionais mineiros para o neto. José Carlos se mostrava ainda mais dedicado, falando sobre expandir a casa e criar um ambiente perfeito para a criança. Porém, no 5º mês de gestação, Ana Cristina começou a apresentar complicações. O médico recomendou repouso absoluto, limitando drasticamente suas atividades. José Carlos assumiu todas as responsabilidades domésticas, mostrando-se um companheiro exemplar perante a família, o que tranquilizava Maria Helena sobre as intenções do cunhado. Foi durante esse período delicado que Maria Helena testemunhou algo que a perturbou profundamente. Passando pela Praça Severiano de Resende, numa tarde de quinta-feira, viu José Carlos em conversa íntima com uma mulher jovem, de cabelos loiros, claramente não sendo uma reunião de negócios pela proximidade física entre eles. A descoberta criou um dilema ético devastador para Maria Helena. Ana Cristina, fragilizada pela gravidez complicada, depositava confiança total no marido. Contar sobre a suspeita de traição poderia colocar em risco tanto a gestação quanto a estabilidade emocional da irmã. Por outro lado, omitir a informação significava ser cúmplice de uma possível traição, ferindo seus princípios morais mais profundos. Durante semanas, Maria Helena oscilou entre confrontar José Carlos diretamente ou conversar com Ana Cristina. Optou pela primeira alternativa, aguardando uma oportunidade para ter uma conversa reservada com o cunhado. A ocasião surgiu quando ele veio buscar remédios para Ana Cristina numa tarde de sábado, encontrando Maria Helena sozinha na cozinha, preparando o jantar dominical. A conversa foi tensa e reveladora. José Carlos, inicialmente defensivo, acabou admitindo o relacionamento extraconjugal, mas alegou que se tratava apenas de uma fase difícil provocada pelo estresse da gravidez. Mais perturbador ainda foi quando ele, tentando justificar suas ações, mencionou conhecer outros segredos da família Rodrigues, que poderiam ser igualmente comprometedores. Pressionado por Maria Helena, José Carlos revelou conhecer a existência da segunda família do avô Antônio há mais de 2 anos. Descobrira através de pesquisas genealógicas que fizera para impressionar Ana Cristina com conhecimento sobre a história familiar. Mais chocante ainda, ele usara essa informação para conseguir um empréstimo vantajoso no banco, apresentando-se como representante de uma família tradicionalmente próspera e confiável. A revelação deixou Maria Helena devastada. Não apenas José Carlos traía Ana Cristina, mas também explorava os segredos familiares para benefício próprio. O cunhado, percebendo o impacto de suas palavras, tentou minimizar a situação, prometendo encerrar o caso extraconjugal e manter sigilo sobre as descobertas genealógicas. Naquele momento, Maria Helena compreendeu que os segredos familiares eram como uma teia complexa, onde cada revelação puxava outros fios e expunha novas vulnerabilidades. A decisão de confrontar José Carlos, embora necessária, havia criado uma cumplicidade forçada que a deixava ainda mais desconfortável. Ela agora não apenas guardava seus próprios segredos, mas também os de outras pessoas. 3 meses depois, Ana Cristina deu à luz uma menina saudável, batizada de Júlia,
em homenagem à bisavó da família. O nascimento trouxe alegria renovada para os Rodrigues, mas Maria Helena continuava perturbada pelos conhecimentos que acumulara. José Carlos parecia ter cumprido a promessa de encerrar o relacionamento extraconjugal, dedicando-se intensamente à paternidade, mas a desconfiança permanecia. Durante esse período, Maria Helena descobriu mais detalhes sobre a correspondência secreta de Dona Conceição. Numa manhã em que a mãe saíra apressadamente após receber a carta semanal, ela encontrou um rascunho esquecido na mesa da cozinha. O papel continha cálculos de valores em dinheiro e uma lista de nomes desconhecidos, sugerindo que Dona Conceição não apenas mantinha correspondência, mas também enviava dinheiro regularmente para pessoas que a família desconhecia. A curiosidade venceu os escrúpulos, e Maria Helena decidiu seguir discretamente a mãe numa dessas saídas semanais. Dona Conceição dirigiu até a agência dos Correios no centro da cidade, onde postou um envelope volumoso no setor de encomendas. O destinatário era uma mulher chamada Rosa Santos, residente em Tiradentes, o mesmo nome das cartas encontradas do avô Antônio. A conexão era evidente. Dona Conceição conhecia a existência da segunda família do sogro e mantinha contato financeiro regular com eles há anos. Maria Helena se questionou se a mãe sempre soubera do segredo ou se também descobrira por acaso, como ela própria. A diferença é que Dona Conceição havia escolhido assumir uma responsabilidade ativa, enviando apoio financeiro que aparentemente comprometia o orçamento familiar. Calculando mentalmente os valores que observara nos rascunhos, Maria Helena estimou que Dona Conceição enviava mensalmente uma quantia significativa, equivalente a quase 1/3 da aposentadoria do falecido pai. Isso explicava certas economias que a mãe fazia, recusando pequenos luxos e justificando-se com frases sobre tempos difíceis e necessidade de poupar para emergências. A descoberta criou sentimentos contraditórios em Maria Helena. Por um lado, admirava a generosidade silenciosa da mãe. Por outro, sentia-se traída por não ter sido incluída numa decisão que afetava toda a família. Ana Cristina, com os gastos da maternidade, poderia ter se beneficiado do dinheiro que ia para desconhecidos em Tiradentes. Decidida a conhecer a verdade completa, Maria Helena planejou uma viagem para Tiradentes. Alegou interesse em visitar as igrejas históricas da cidade, paixão que cultivava desde jovem e que serviria como pretexto perfeito. Ana Cristina, ainda recuperando-se do parto, apoiou a ideia, considerando que a irmã merecia um descanso após meses ajudando com os cuidados da bebê. A viagem de 1 hora de carro pela estrada que liga São João del Rei a Tiradentes foi repleta de ansiedade e expectativa para Maria Helena. A paisagem familiar das montanhas mineiras, pontilhada de fazendas centenárias e pequenas capelas, contrastava com a turbulência emocional que sentia. Estava prestes a confrontar segredos que a família guardava há décadas. Em Tiradentes, Maria Helena localizou facilmente o endereço de Rosa Santos através da lista telefônica. A casa, simples mas bem cuidada, ficava numa rua de paralelepípedos, próxima ao centro histórico. Ao contrário da residência dos Rodrigues, era uma construção modesta, com apenas 3 cômodos e um quintal pequeno onde cresciam temperos e algumas flores. Rosa Santos, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos gentis, recebeu Maria Helena com surpresa, mas sem hostilidade. Aos 70 anos, mostrava sinais de uma vida de trabalho árduo, mas mantinha a dignidade e elegância natural que certamente haviam atraído o avô Antônio décadas antes. Seus filhos, já adultos, viviam em outras cidades, visitando-a ocasionalmente nos finais de semana. A conversa inicial foi cautelosa, com Rosa demonstrando conhecer perfeitamente a identidade de Maria Helena e sua ligação com a família Rodrigues. Revelou que Dona Conceição havia feito contato alguns anos após a partida do avô Antônio, assumindo a responsabilidade moral de apoiar a segunda família que ele deixara. O dinheiro enviado mensalmente cobria despesas básicas e ajudara a custear a educação dos filhos de Rosa. Maria Helena descobriu que tinha 3 meio-primos, 2 homens e uma mulher, todos bem educados e trabalhadores,
mas que cresceram em condições muito mais modestas que ela e Ana Cristina. Rosa trabalhara como costureira a vida inteira para complementar o sustento, nunca se casando novamente por escolha própria. Havia uma melancolia em seus relatos, mas também uma aceitação serena da situação. O contraste entre as duas famílias era gritante. Enquanto os Rodrigues viviam confortavelmente na casa colonial, frequentavam os melhores colégios da cidade e tinham acesso a oportunidades culturais e educacionais, os filhos de Rosa lutaram para conseguir educação básica e oportunidades de trabalho. O dinheiro enviado por Dona Conceição amenizava as dificuldades, mas não compensava décadas de diferença social e econômica. Durante a conversa, Rosa fez uma revelação ainda mais surpreendente. Um de seus filhos, Paulo Santos, na verdade era meio-irmão de Dona Conceição, não neto do avô Antônio. A avó de Maria Helena havia tido um relacionamento anterior ao casamento, resultando numa gravidez que a família nunca assumiu publicamente. Paulo fora criado como filho de Rosa, mas era geneticamente tio de Maria Helena e Ana Cristina. A complexidade dos relacionamentos familiares deixou Maria Helena atordoada. Não se tratava apenas de uma segunda família do avô, mas de uma rede de parentesco que envolvia gerações e segredos múltiplos. Paulo Santos, homem respeitado na comunidade de Tiradentes, onde trabalhava como marceneiro, desconhecia sua verdadeira filiação, acreditando ser filho de Rosa com o avô Antônio. Rosa explicou que decidira manter o segredo para proteger a reputação de todos os envolvidos. Na época, uma gravidez fora do casamento representava desonra social severa, especialmente numa família tradicionalmente católica como os Rodrigues. A avó de Maria Helena casara-se rapidamente com o avô Antônio, que assumiu a paternidade de Paulo como gesto de generosidade, embora todos soubessem da verdade. A revelação recontextualizou completamente a história familiar que Maria Helena conhecia. O avô Antônio não fora apenas um homem que mantivera duas famílias, mas alguém que assumira responsabilidades que não eram biologicamente suas, mostrando generosidade e senso de justiça que a neta jamais suspeitara. Sua relação com Rosa desenvolveu-se a partir dessa situação inicial, evoluindo para um amor genuíno que durou décadas. O retorno para São João del Rei foi carregado de reflexões profundas para Maria Helena. As montanhas que conhecia desde a infância pareciam diferentes, como se guardassem segredos que ela estava apenas começando a compreender. A cada curva da estrada, questionava-se sobre quantas outras famílias mineiras carregavam histórias similares, escondidas atrás de fachadas de respeitabilidade e tradição. Em casa, tentou manter a normalidade, mas Ana Cristina percebeu imediatamente sua agitação. A irmã mais nova, sempre observadora, notou o nervosismo e as saídas frequentes que Maria Helena passou a fazer, visitando cartórios e arquivos públicos para pesquisar mais sobre a documentação da fazenda e os registros familiares antigos. Ana Cristina começou a fazer perguntas discretas, preocupada com o comportamento atípico da irmã. Maria Helena, tradicionalmente aberta e comunicativa, tornara-se evasiva e pensativa, perdida em reflexões que não compartilhava. A tensão entre as duas cresceu gradualmente, criando uma distância emocional que nunca antes existira. A situação se complicou quando Ana Cristina decidiu seguir Maria Helena numa de suas saídas misteriosas. Curiosa e preocupada, pegou o carro e acompanhou a irmã até Tiradentes, mantendo distância suficiente para não ser percebida. Ao ver Maria Helena entrar na casa de Rosa Santos e permanecer lá por horas, Ana Cristina compreendeu que algo significativo estava acontecendo. O confronto entre as irmãs foi inevitável e intenso. Ana Cristina, sentindo-se excluída e traída, acusou Maria Helena de guardar segredos e quebrar a confiança que sempre existira entre elas. Maria Helena, por sua vez, defendeu-se alegando ter tentado proteger a irmã de revelações que poderiam causar sofrimento desnecessário, especialmente durante a gravidez delicada. A discussão se estendeu por horas, com acusações mútuas e lágrimas de frustração. Ana Cristina sentia-se tratada como criança, incapaz de lidar com verdades difíceis, enquanto Maria Helena
justificava suas ações como proteção motivada pelo amor fraternal. Ambas tinham razões válidas, mas a falta de comunicação havia criado um abismo de desconfiança. Eventualmente, Maria Helena cedeu e contou tudo. As cartas do avô, os documentos irregulares da fazenda, a correspondência secreta de Dona Conceição, a descoberta da família de Rosa Santos e as revelações sobre Paulo. Ana Cristina ouviu em silêncio crescente, absorvendo informações que redefiniram completamente sua compreensão da história familiar. A reação inicial de Ana Cristina foi de choque e incredulidade, seguida por uma mistura de raiva e curiosidade. Questionou por que a mãe nunca havia compartilhado essas informações, sentindo-se enganada por décadas de histórias familiares que agora se revelavam incompletas ou romantizadas. A imagem do avô Antônio como patriarca respeitável se complicara com nuances que ela não esperava. Juntas, as irmãs decidiram confrontar Dona Conceição, exigindo transparência total sobre os segredos familiares. A conversa foi marcada para um domingo após o almoço, quando teriam privacidade para discussões longas, sem interrupções de vizinhos ou compromissos sociais. Dona Conceição, pressionada pelas duas filhas, finalmente revelou toda a verdade que guardara por décadas. Confirmou conhecer a existência da família de Rosa desde seu casamento, quando o marido lhe contara sobre as responsabilidades que assumira. Explicou que a decisão de enviar dinheiro mensalmente nascera de um senso de justiça cristã e responsabilidade familiar. A mãe das irmãs revelou também que sempre planejara contar a verdade quando chegasse o momento apropriado, mas as circunstâncias nunca pareceram adequadas. Primeiro, Ana Cristina era muito jovem. Depois estava focada nos estudos. Em seguida veio o namoro, o casamento e a gravidez. Cada fase da vida parecia trazer novos motivos para adiar revelações que poderiam causar perturbação. Dona Conceição admitiu que o peso do segredo se tornara cada vez mais difícil de carregar, especialmente ao ver Maria Helena descobrir as verdades por conta própria. Sentia-se aliviada pela oportunidade de finalmente falar abertamente sobre assuntos que a atormentavam há anos, mas também apreensiva sobre as consequências que essas revelações poderiam trazer para a harmonia familiar. A conversa se estendeu pela tarde inteira, com cada uma das três mulheres compartilhando perspectivas diferentes sobre os mesmos eventos. Maria Helena expressou sua angústia por carregar sozinha o peso das descobertas. Ana Cristina falou sobre a sensação de ter sido excluída de decisões importantes. Dona Conceição explicou suas motivações e medos ao longo dos anos. Gradualmente, a tensão inicial deu lugar à compreensão mútua e ao fortalecimento dos laços familiares. As três reconheceram que cada uma havia agido conforme seus valores e possibilidades dentro das circunstâncias que enfrentavam. Maria Helena admitiu que deveria ter incluído Ana Cristina nas descobertas. Ana Cristina reconheceu as boas intenções da irmã. Dona Conceição pediu perdão por manter segredos que afetavam toda a família. A decisão de conhecer oficialmente a família de Rosa Santos foi tomada em conjunto. Marcaram uma visita para o sábado seguinte, incluindo José Carlos na programação, após Ana Cristina decidir contar-lhe sobre as revelações. O cunhado, já conhecedor de parte da história através de suas pesquisas, mostrou-se interessado em participar do encontro, vendo uma oportunidade de redimir-se pelos erros passados. A preparação para o encontro foi intensa e emocionalmente carregada. Ana Cristina insistiu em levar presentes para Rosa e seus filhos, incluindo roupas da bebê Júlia e doces típicos mineiros preparados especialmente para a ocasião. Maria Helena organizou um álbum de fotografias familiares para compartilhar, mostrando eventos e momentos que Rosa nunca presenciara. Dona Conceição, inicialmente relutante em participar do encontro presencial, finalmente decidiu acompanhar as filhas. Sentia que chegara o momento de assumir publicamente as responsabilidades que exercera em segredo durante anos. Preparou-se emocionalmente para reencontrar Rosa após anos de comunicação, apenas por cartas e telefonemas ocasionais. O encontro em Tiradentes foi inicialmente tenso.
com cumprimentos formais e conversas cautelosas. Rosa recebeu a família Rodrigues em sua casa simples, mas preparada com o melhor que podia oferecer. Seus filhos, já adultos e avisados sobre a visita, estavam presentes para conhecer os parentes que nunca souberam que tinham. Gradualmente, as formalidades deram lugar à conexão genuína. Ana Cristina, com sua personalidade naturalmente calorosa, quebrou o gelo ao mostrar fotografias da bebê Júlia e falar sobre as alegrias e desafios da maternidade. Rosa, que havia ajudado a criar vários netos de vizinhos, compartilhou experiências e conselhos, estabelecendo uma ponte de comunicação natural. Paulo Santos, o meio-irmão de Dona Conceição, que ainda desconhecia sua verdadeira filiação, mostrou-se especialmente interessado nas histórias sobre o avô Antônio. Suas perguntas sobre o passado criaram momentos de tensão, quando as respostas poderiam revelar segredos que ainda não haviam sido discutidos completamente. Maria Helena observou as interações com atenção, notando semelhanças físicas e de personalidade que confirmavam os laços familiares. Paulo tinha os mesmos olhos expressivos de Dona Conceição e gestos semelhantes aos do falecido pai das irmãs. Os outros filhos de Rosa mostravam características que lembravam parentes dos Rodrigues, evidenciando a genética compartilhada. O almoço preparado por Rosa foi um momento de maior descontração. Pratos típicos mineiros, preparados com ingredientes simples, mas temperos tradicionais, criaram um ambiente familiar que facilitou conversas mais pessoais. Ana Cristina elogiou a culinária e pediu receitas, estabelecendo uma conexão prática que poderia ser mantida no futuro. Durante a sobremesa, a conversa naturalmente se direcionou para questões práticas sobre a situação da fazenda e a documentação irregular que Maria Helena descobrira. Paulo, que trabalhava com madeira e conhecia questões de propriedade rural, ofereceu-se para ajudar na regularização dos documentos, sugerindo advogados confiáveis na região. A discussão sobre a propriedade rural revelou que Rosa e seus filhos sabiam da existência da fazenda, mas nunca reivindicaram direitos sobre ela por respeito à memória do avô Antônio e à situação de Dona Conceição como viúva com filhas para criar. Essa generosidade silenciosa impressionou profundamente Maria Helena e Ana Cristina. O retorno para São João del Rei foi marcado por conversas reflexivas entre as irmãs e a mãe. Dona Conceição se mostrava visivelmente aliviada por ter finalmente unido as duas partes da família, que mantivera separadas por tanto tempo. Ana Cristina falava entusiasticamente sobre os planos de manter contato regular com Rosa e seus filhos. José Carlos, que participara discretamente do encontro, surpreendeu a família ao sugerir uma parceria comercial envolvendo a fazenda. Suas ideias sobre turismo rural poderiam beneficiar ambas as famílias, criando uma fonte de renda que honraria a memória do avô Antônio, enquanto proporcionaria prosperidade compartilhada. A proposta de José Carlos gerou discussões intensas nas semanas seguintes. Maria Helena, inicialmente cética, devido aos problemas anteriores com o cunhado, gradualmente se convenceu de que a ideia tinha mérito. Ana Cristina apoiou entusiasticamente o projeto, vendo uma oportunidade de fortalecer os laços familiares recém-estabelecidos. As negociações envolveram advogados, contadores e reuniões longas para estabelecer uma estrutura legal que protegesse os interesses de todos os envolvidos. Rosa e seus filhos foram incluídos como sócios no empreendimento, garantindo participação nos lucros e decisões importantes sobre o projeto. A documentação da fazenda foi finalmente regularizada, através de um processo que reconheceu oficialmente os direitos de ambas as famílias. Os custos legais foram assumidos conjuntamente, estabelecendo um precedente de cooperação que definiria o relacionamento futuro entre os grupos familiares. Durante esse processo de regularização, foi descoberto um documento que mudaria tudo novamente. Em uma vistoria detalhada da propriedade rural, necessária para os procedimentos legais, encontraram um baú enterrado próximo à casa-sede da fazenda. Dentro dele, perfeitamente preservado por proteção adequada, estava o testamento secreto do avô Antônio. O documento, datado de apenas 2 anos antes de sua partida,
dividia igualmente todos os bens entre as duas famílias que ele mantivera. Incluía instruções detalhadas sobre como e quando as famílias deveriam se conhecer, além de cartas pessoais explicando suas motivações e pedindo perdão pelas complicações que suas escolhas poderiam causar. O testamento revelou que o avô Antônio sempre planejara que as famílias se unissem após sua partida. Ele havia preparado tudo cuidadosamente, mas sua saída súbita impedira que implementasse o plano conforme desejara. O documento legal invalidava quaisquer dúvidas sobre a legitimidade dos direitos de Rosa e seus filhos à herança familiar. A descoberta do testamento trouxe alívio emocional para todos os envolvidos, especialmente para Dona Conceição, que finalmente se sentia justificada em suas decisões de apoiar a família de Rosa durante anos. As instruções deixadas pelo sogro confirmavam que ela havia agido exatamente conforme ele desejaria. Maria Helena, lendo as cartas pessoais do avô, compreendeu que ele havia enfrentado dilemas similares aos seus ao longo da vida. As correspondências revelavam um homem atormentado pela necessidade de manter segredos, mas determinado a fazer o que considerava moralmente correto, mesmo quando isso implicava em complicações pessoais e familiares. Ana Cristina se emocionou especialmente com uma carta dirigida às futuras gerações da família, onde o avô expressava esperança de que seus descendentes fossem capazes de superar as divisões que ele havia criado e construir uma família expandida baseada em amor e compreensão mútua. A implementação das instruções do testamento levou vários meses, mas resultou numa distribuição equitativa de bens que beneficiou significativamente a situação financeira de Rosa e seus filhos. Mais importante que os aspectos materiais, porém, foi o senso de justiça restaurada e reconhecimento familiar que o documento proporcionou. Com a situação legal resolvida, o projeto da pousada rural ganhou momentum. José Carlos coordenou a elaboração de um plano de negócios detalhado, incluindo reformas na casa sede da fazenda, construção de chalés para hóspedes e desenvolvimento de atividades turísticas que destacassem as tradições culturais da região. Paulo Santos contribuiu com seus conhecimentos de marcenaria para as reformas, criando móveis rústicos que combinavam com o ambiente rural mineiro. Seus irmãos se envolveram em diferentes aspectos do projeto. Um cuidaria dos jardins e horta orgânica. Outro desenvolveria atividades equestres para os turistas. Rosa, apesar da idade, insistiu em participar ativamente, especializando-se na culinária típica que seria oferecida aos hóspedes. Suas receitas tradicionais, passadas por gerações, se tornaram um dos principais atrativos da pousada, atraindo visitantes interessados em experiências culinárias autênticas. Maria Helena encontrou seu papel como coordenadora geral do empreendimento, usando suas habilidades organizacionais para gerenciar reservas, coordenar atividades e manter os padrões de qualidade que estabeleceram. Sua atenção aos detalhes e senso de responsabilidade se mostraram fundamentais para o sucesso do negócio. Ana Cristina, com Baby Júlia crescendo saudável, assumiu as atividades de marketing e relacionamento com agências de turismo da região. Sua personalidade comunicativa e conhecimento da cultura local atraíram parcerias importantes com operadoras especializadas em turismo histórico e rural. A pousada Fazenda do Antônio, nome escolhido em homenagem ao patriarca que involuntariamente uniu as famílias, foi inaugurada 2 anos após a descoberta do testamento secreto. O evento de abertura reuniu não apenas as duas famílias, mas também autoridades locais, representantes do setor turístico e moradores de São João del Rei e Tiradentes. O sucesso do empreendimento superou as expectativas iniciais. A combinação de hospitalidade genuína, culinária excepcional, atividades culturais autênticas e beleza natural da região criou uma experiência turística única que rapidamente ganhou reconhecimento e indicações positivas de visitantes. Mais importante que o sucesso comercial foi a transformação que o projeto trouxe para as relações familiares. As duas partes da família Rodrigues finalmente se integraram completamente, criando tradições compartilhadas, como almoços dominicais na fazenda, celebrações conjuntas de aniversários
e festas religiosas que honravam tanto as tradições católicas quanto os novos laços familiares. Maria Helena, agora aos 72 anos, reflete frequentemente sobre a jornada que a trouxe até esse momento. Compreende que sua decisão inicial de investigar os segredos familiares, embora tenha causado turbulência temporária, resultou numa expansão do amor familiar que enriqueceu a vida de todos os envolvidos. A lição mais profunda que aprendeu foi sobre a diferença entre manter segredos para proteger pessoas e manter segredos que impedem o crescimento e a cura. O avô Antônio, em suas cartas, havia expressado arrependimento similar, reconhecendo que algumas verdades, por mais dolorosas inicialmente, levam a liberdades maiores quando finalmente reveladas. Ana Cristina, amadurecida pelas experiências dos últimos anos, desenvolveu uma apreciação mais profunda pela complexidade das escolhas familiares. Sua relação com José Carlos também se fortaleceu depois que ele provou, através de ações consistentes, que havia aprendido com seus erros passados e se comprometido genuinamente com a família. Dona Conceição, libertada do peso de carregar segredos sozinha, floresceu numa energia renovada que surpreendeu suas filhas. Aos 75 anos, tornou-se uma das anfitriãs mais queridas da pousada, encantando hóspedes com histórias da região e receitas familiares que agora podia compartilhar sem reservas. Paulo Santos eventualmente descobriu sua verdadeira filiação através de conversas gradualmente mais abertas com Dona Conceição. A revelação, feita com cuidado e amor, foi recebida com surpresa inicial, seguida de gratidão por finalmente compreender certas semelhanças e conexões que sempre sentira, mas nunca conseguira explicar. A família expandida agora inclui netos de ambos os lados, crianças que crescem conhecendo toda a história familiar, sem os segredos que marcaram gerações anteriores. Júlia, filha de Ana Cristina, e seus primos nascidos depois da reunificação familiar, representam uma geração livre dos fardos que seus antepassados carregaram. O legado do avô Antônio, inicialmente visto como fonte de conflito e complicação, transformou-se numa bênção que multiplicou o amor familiar. Sua decisão de assumir responsabilidades que não eram biologicamente suas demonstrou uma generosidade que inspirou gerações futuras a priorizarem o bem-estar coletivo sobre conveniências individuais. Maria Helena encontrou paz ao perceber que sua jornada de descobertas, embora tenha exigido coragem para enfrentar verdades desconfortáveis, resultou numa família mais forte e autêntica. Os segredos que inicialmente ameaçaram destruir a harmonia familiar acabaram sendo os catalisadores para uma união mais profunda e genuína. A fazenda do Antônio continua prosperando, simbolizando como conflitos aparentemente irreconciliáveis podem se transformar em oportunidades de crescimento quando abordados com amor, honestidade e disposição para perdoar. As tradições familiares agora incluem tanto as práticas antigas quanto novas criadas pela família expandida. Nos fins de semana, quando todas as gerações se reúnem na fazenda, Maria Helena observa as crianças brincando juntas, os adultos trabalhando em harmonia e os idosos compartilhando histórias sem omissões nem constrangimentos. Compreende que esta é a família que o avô Antônio sempre sonhou criar, mas que só se tornou possível através das escolhas corajosas de enfrentar a verdade. A história dos Rodrigues se tornou exemplo na região de como famílias podem superar conflitos do passado e construir futuros baseados em transparência e amor incondicional. Visitantes da pousada frequentemente comentam sobre a atmosfera especial de harmonia genuína que sentem no ambiente, sem saber que ela foi conquistada através de anos de enfrentamento corajoso de verdades difíceis.